Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Nós estamos de novo aqui, como todas as quintas-feiras, para responder as perguntas dos seguidores, dos nossos amigos que nos acompanham, como você, e também para dar as dicas de boas compras no mercado, hein, gente? Que tal? Bom, eu começo respondendo a Lídia. A Lídia viu um vídeo que eu fiz, na verdade eu fiz não, o Dr. Costela, meu amigo Celso Frison, que fez, me convidou para fazer lá a 4 mãos um ragu de 3 carnes e tal, para acompanhar a polenta dele do sábado, e foi uma farra danada, nós tomamos todas, e no final, depois de nos regalarmos com esse programa sensacional, fomos fumar um charuto. E aí sentamos lá na varanda dele lá atrás, embaixo do chuchu, para fumar um charuto, e ela me perguntou, ela viu esse vídeo e perguntou com o que eu harmonizo o charuto. Bom, Lídia, nesse dia em questão, eu não tinha levado bebida para harmonizar com charuto, não tinha pensado em fumar charuto, mas o meu outro filho apareceu lá, o Demião, sensato, e acabou levando charuto para a gente. E nós acabamos acompanhando com um licor 43, que o Celso gosta muito, e vira e mexe a gente toma lá no final. Eu não sou muito de licor, já fui. Antigamente era muito comum, né? Os restaurantes tinham sempre uma bandeja de licor, eles às vezes nem cobravam, eles ofereciam, tinham coisas muito legais. Mas a minha harmonização ideal com charuto, Lídia, é com o Fernet Branca. Eu adoro o Fernet Branca, ele acompanha muito bem o charuto, na minha opinião. Gosto muito também do Barolo Quinato. Barolo Quinato é um tipo de barolo feito com infusão. Olha o carrilhão aí. Tá devagar, preciso dar a corda lá. O Barolo Quinato é um barolo que depois é infusionado com outras ervas e com um álcool. Então ele fica uma bebida bastante potente, um pouco licorosa. É um pouco um estilo de um Fernet, só que é um barolo, é uma delícia. Não é muito comum de se encontrar e ele fica espetacularmente bem com os charutos. Quem começou com isso foi o Capelano, que ele era farmacêutico também e resolveu um dia fazer uma experiência de umas infusões e acabou desenvolvendo o Barolo Quinato. É um espetáculo. Eu gosto também com os vinhos do Porto, né? São especiais, bons companheiros de charuto. Eu prefiro os tones de 10, 20, 30 anos, ficam muito bem. Fica bem também com a grapa, eu gosto de charuto com grapa, você vê quanta coisa fica boa com charuto. E dos licores, sempre quando for um licor forte, ele precisa ter intensidade. Caso dos Drambuie, por exemplo, gosto demais, fica muito bom. Então você está vendo quanta coisa harmoniza com charuto, mas o melhor mesmo, Lídia, para acompanhar um bom charuto, é uma boa conversa com um bom amigo, tá certo? Bom, a Lília me escreveu perguntando qual é o vinho mais sexy. Gostei dessa pergunta, porque o vinho está muito ligado à sensualidade mesmo, né? Ele deixa a gente mais liberado. E eu acho, Lilian, que existem 2 vinhos bastante sexys. Um são os vinhos rosé, que eu acho que tem uma conotação de sensualidade, especialmente por agradar tanto as mulheres, por estar ligado também ao verão. A gente tem aquela ideia de mar e vinho, enfim. Mas para mim o vinho mais sexy é o champanhe, né? Um espumante é uma coisa especial e quando é champanhe, então... Champanhe é aquela bebida que transforma um dia trivial num dia especial, né? Você sabe disso. Me lembra os tempos de juventude, quando era chique você, no auge da sua libertinagem, daquela coisa toda típica do champanhe, que tem um bom toque de luxúria, tomava-se o champanhe no sapato da moça. Olha só, gente, que coisa, não? E aí era aquela farra. Tá respondido, não? A Lúcia também me escreveu perguntando, afinal, Didu, qual é a definição
de vinho natural, que todo mundo fala tanto. Realmente o vinho natural é outra coisa, como eu falei na outra semana sobre as ânforas, o vinho natural está numa moda danada, todo mundo agora diz que faz vinho natural, só que é o seguinte, o vinho natural, em primeiro lugar, não tem segredo algum, o vinho natural é o vinho que se fez, que a humanidade fez a vida inteira antes de aparecer a indústria química na agricultura, que isso foi no início do século passado. Antes disso, durante 9.000 anos, o vinho sempre foi feito da mesma forma, muito simples. É uma uva que é esmagada e fermenta com as suas próprias leveduras, sem adição de absolutamente nada. Depois você simplesmente separa o mosto, o resíduo dessa fermentação. A fermentação transforma o açúcar em álcool, em gás carbônico, o gás carbônico vai para o espaço e o álcool fica no vinho, que então você engarrafa. E é isso que é o vinho natural, é um vinho sem interferência. Basicamente, um vinho natural tem que ser de uvas orgânicas e não deve ter interferência alguma na sua fermentação, que deve ser espontânea e não se acrescenta nada. A única maneira de você ter certeza disso é primeiro se informar a respeito do produtor. Esses vinhos, quando são realmente vinhos naturais, são sempre de um produtor artesanal, de um cara radical, que tem isso como causa muito mais do que moda e que vai sempre fazer seu vinho assim. Normalmente são pequenas produções e normalmente fazem 1 ou 2 ou 3 vinhos, a maioria faz um vinho só. Então, procure se informar, porque essa coisa de certificados, de selos, isso é sempre uma indústria comercial e os vinhos naturais estão entrando nessa também, na França e na Itália, já está uma briga danada com isso. E, enfim, procure se informar do produtor, tá certo? Vinho natural, necessariamente uva orgânica, fermentação espontânea, sem interferência. É simples. Bom, vamos para os nossos vinhos de hoje, gente. Vamos ver o que eu separei aqui. Bom, essa semana eu caprichei, hein? Você abre a carteira aí, tem umas coisas um pouco mais salgadas, mas que você precisa experimentar, porque tem coisas que não dá, gente. Por exemplo, eu encontrei um vinho sensacional, na verdade encontrei 2 vinhos sensacionais da Espanha, e que eu tenho que indicar para vocês. Um dele é uma produção paralela do Clos Mogador, com o filho do René Barbier. O René Barbier é um dos precursores do Priorato, é um cara que todo mundo conhece, faz o Clos Mogador, que ficou famoso, e o filho mais novo dele, que chama-se Anderson Barbier Meyer, está fazendo esse projeto em paralelo de uma Garnacha de Monsanto, fermentado com as leveduras indígenas da própria uva, garantindo assim o seu terroir. Que tal? Vamos ver qual é esse vinho? E o vinho em questão é essa maravilha aqui, do Clos Mogador, que na verdade é um projeto paralelo do filho do René Barbier, o Anderson Barbier Meyer, que está fazendo e seguindo os passos do pai. Muito bacana ver isso. O René Barbier, que foi pioneiro lá no Priorato, agora tem esse filho dele mostrando o seu talento também. Olha que rótulo sensacional, né? Todo moderno. Dá vontade de comprar o vinho mesmo, né? Ele custa R$ 715 e é uma boa oportunidade de você provar o talento desse rapaz com esse Garnacha 100% que você encontra na Mistral. Não deixe de aproveitar essa oportunidade e aumentar seu repertório de conhecimento de vinho. Gosto. E que tal depois ir para Rueda e provar um vinho branco sensacional de um outro produtor extraordinário, que é o Telmo Rodrigues. O Telmo Rodrigues é especializado em ficar descobrindo terroirs raros, de recuperar castas que não se cultivavam mais. Ele é um cara sensacional. Esse aqui
É 90% verdejo com 10% de viura. Um show de vinho, dá uma olhada. E essa aqui é a maravilha do Telmo Rodrigues. Admiro demais o trabalho desse rapaz, que é um estudioso, está sempre atrás de pequenos terroirs especiais, sempre atrás de recuperar vinhas que não existem mais, que estão em extinção. Esse aqui é de Rueda, 90% verdejo e 10% de viura. Uma delícia, um vinho versátil, bom de harmonizar com os pratos mais intensos, até com as carnes de aves. Vale muito a pena, R$ 181,85 nas lojas da Mistral ou no site da Mistral. Uma beleza de vinho e você vai gostar bastante, viu? Recomendo com muito carinho. Gostaram ou não? Bom, da Espanha vão para a França, né? Que tal? Vamos para o Loire? Olha, no Loire tem um vinho que eu acho até que eu já indiquei esse vinho no passado, estava em falta, agora chegou de novo. É um vinho muito legal, biodinâmico, que só pelo nome você já quer comprar. É um Melon de Bourgogne com Marsanne. A Melon de Bourgogne, como chamam lá na região, é um Muscadet. Olha que legal esse vinho. Geoffroy, um branco hoje, conta para mim. Então, e a volta desse vinho que todo mundo tá bebendo. Produtor maravilhoso, que esteve aqui, não é? Exatamente, que chama Vincent Caillet, Domaine Le Fait d'Homme. O vinho se chama Je t'aime, mais j'ai soif. Eu te amo, mas tenho sede. Mas tenho sede. Toda a filosofia tá lá. E um melon de Bourgogne, e Marsanne. E um grande vinho que vem da região do Muscadet. Sensacional. Tem uma super acidez, mineralidade lá em cima, bom para ostra. Ostra, todos os frutos do mar, todas as conchas, isso funciona muito bem. Maravilha, esse vinho realmente é um grande querido. E que faixa de preço está sendo em torno de R$150. Ótima compra, Geoffroy, ótima compra. Obrigado. Geoffroy, e mais um branco. Então, mais um branco da região do Loire, Muscadet. E do Vincent Caillet, La Part du Colibri, 2020, é 100% melon de Bourgogne. É um nome legal também, La Part du Colibri, La Part du Colibri, né? exatamente. É muito legal. Tem uma história atrás, sabe, desse colibri que vai tentar apagar um fogo na floresta, como o bico dele, um pouco de água. Um bicho que está para ele, mas o que está fazendo? Estou fazendo minha parte. Estou fazendo o que eu posso. E um pouco a filosofia desse produtor. Muito bonito. Biodinâmico, sensacional. Então é pequena parte dele também para tentar. É um belíssimo vinho e que fica bom com peixes, com canapés também, exatamente, queijos, não é? Exatamente, peixe cru. Que faixa de preço? Até sushi funciona bem. Sushi, boa ideia. Isso é o que hoje? Isso está em torno de R$160. Bárbaro, belíssima compra também. Muito obrigada. Bom, nós vamos dar um pulo lá na América do Sul. Minha dica essa semana para vocês aqui na 20 Vinhos, esse espetacular Los Vascos Cromas. É um Cabernet Franc Gran Reserva 2019. Gente, esses vinhedos que pertencem ao Barão de Rothschild Lafite, lá de Bordeaux, eles que sabem tudo de vinho, né? Acharam um solo de argila e granito e fizeram esse vinho esse vinhedo começou em 2009 e depois, quando ele tiver 20 anos, vai fornecer uvas para o famoso Ledis. Que tal? Esse aqui é um espetáculo de Cabernet Franc que fica 12 meses em carvalho francês com afinamento e você encontra aqui na 20 Vinhos por R$289. Não pode perder. E eu queria indicar também do mesmo produtor, do Barão de Rothschild Lafite, lá de Bordeaux, pessoal que sabe tudo de vinho de classe, esse Syrah Gran Reserva da linha Cromas.
Outro espetáculo que custa R$ 289, desse vinhedo lá em Colchagua, que foi implantado em 2009. Quando ele tiver 20 anos de idade, ele vai fornecer uvas para o famoso Ledis. São terrenos de argila com granito, e esse vinho, esse Syrah espetacular, com um nariz maravilhoso e sedutor, fica 12 meses em carvalho francês em afinamento, e é um espetáculo de vinho que você encontra na 20 Vinhos. Não perca essa oportunidade, é lançamento. E que tal agora ir lá para Valpolicella? Porque eu tenho uma dica de ótimo preço de um ripasso para você. Dá uma olhada nisso. Minha dica hoje na Evino é essa linha de vinhos superiores que eles têm lá, que é o caso desse Biscardo Valpolicella Clássico. Olha, é sensacional, né? Eu não sei se você conhece esse sistema ripasso. O vinho feito com as uvas frescas, depois é acrescido uma segunda fermentação com as sobras das uvas dos Amarone, que são pacificadas. Isso dá um toque todo especial e particular a esse vinho, que harmoniza espetacularmente com carnes assadas, aqueles molhos encorpados. E olha, a minha predileção é tomar esse vinho provando um bom pedaço de gorgonzola dolce, que fica espetacular. Ele custa R$ 159,90 na Evino. E já que estamos na Itália de novo, gente, vamos para Bolgheri. Que tal uma dica de um bom Merlot com Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Petit Verdot? É brincadeira? Dá uma olhada. Eu queria indicar para vocês, lá da Gran Cru, esse produtor espetacular, Poggio ao Tesouro, que produz belíssimos vinhos, como é o caso desse Il Seggio. O Il Seggio é de Bolgheri. Bolgheri é o templo das castas francesas na Itália e de onde saem grandes super toscanos. Esse aqui é um desses exemplos. 40% de Merlot, 30% de Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet Franc, 10% de Petit Verdot. Muito classudo, um vinho nobre de verdade, R$ 472,52 lá na Gran Cru. Vai fazer bonito em qualquer mesa de repastos italianos, desde os antipasti, passando pelas pastas com molhos mais intensos, as próprias carnes grelhadas, uma bisteca fiorentina. Já imaginou? Olha, vale a pena, viu? Belíssimo vinho. Bom, e eu estava na Argentina e me esqueci, tem uma dica sensacional de um rosé de Malbec lá do Vale de Uco. Olha isso. Essa semana eu queria indicar para você, aqui na World Wine, esse Alto Sur Malbec Rosé. Belíssimo produtor, um vinho muito acessível. Você vai pagar por ele apenas R$ 96. Ele é lá de Gualtalari. Olha que cor maravilhosa, um vinho muito bem feito. Os rosés, especialmente de Malbec, são muito florais, eles são muito agradáveis. Esse aqui é muito bem feito, não tem nem dulçor, nem amargor, de muito rosé, quer ser provençal, capricha na cor, mas depois erra às vezes a mão na boca, né? Esse aqui não, belíssima compra, vai acompanhar bem as entradinhas, os frutos do mar, as saladas, os risotos mais delicados. Vale muito a pena, uma belíssima compra na World Wine. E para terminar as dicas dessa semana, nós fechamos com um Pinot Noir de ótimo preço, sem passagem por madeira, com muita fruta, muita tipicidade, que vai acompanhar um pato assado como pouco vinho e sem gastar muito. Dá uma olhada nessa dica. Eu queria indicar para vocês essa semana esse achado aqui da Famille Bougrier. Famille Bougrier, ela é tradicionalíssima lá no Vale do Loire. Ela possui vinhedos em várias regiões do Vale do Loire. E esse Vin de France, que é o Pinot Noir deles, o Pur Valais, vale muito a pena, porque é um vinho de R$ 146,
e muito gostoso, com muita tipicidade, um vinho muito bem feito que vai acompanhar maravilhosamente um pato assado, que eu gosto muito, especialmente se tiver um creme de maçã, aí fica ainda melhor, um purê de maçã, mas ele acompanha as aves grelhadas, acompanha uma série de coisas terrines, vale muito a pena, R$ 146 na World Wine. Aproveite essa oportunidade. Então, gente, o que eu tinha essa semana para você era isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe um like aí para nós, porque isso nos ajuda. Você também pode se inscrever, porque se inscrevendo, toda vez acende aí essa luzinha, você vai ser avisado. Tem vídeo novo no canal. Não é uma boa? E compartilhe, gente. Vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho. E olha, tome uma taça por refeição. Tome nota. Você vai fazer bem para a sua saúde, para o seu coração, para a sua digestão, para a sua cabeça. A vida toda, que já é maravilhosa, vai ficar ainda melhor. Que tal? Saúde!